Meus irmãos, Marcos capítulo de número 16, versículo... Marcos 16, versículo 14. Paz do Senhor a todos, amém? Aleluia. Os irmãos encontraram o texto? Diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, eu quero ser bem objetivo, não quero ser enfadonho, porque falar de missões é um desafio. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que missões é muito mais do que um departamento. Parece que nesses últimos momentos, missões passou a ser reduzida dentro de um departamento. E que, além disso, falar de missões parece não gerar mais empolgação, parece não mais entusiasmar os ouvintes da palavra de Deus. Porque missões é um culto que não tem nenhuma proposta, que não tem nada a ver com aquela dinâmica de se receber. Missões não é um departamento, embora a igreja precisa ter um departamento de missões. Missões não é para ser falada uma vez por mês, embora o culto seja uma vez por mês. Missões é muito mais do que isso. O que é missão? Missão é um estado comportamental, é uma nova postura que Jesus deu para você. O que você faz tem que resultar em missões. O que você diz tem que resultar em missões. Porque tudo que temos tem que ser repartido com outros. Tudo que recebemos tem que ser dado de graça aos outros. Porque de graça Ele nos deu, e de graça devemos repartir. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que missões não cabe aqui dentro, é que missões ela não pode ser reduzida a este ambiente geográfico, porque a obra missionária
ela só pode ser exercida na ambiência da vida do lado de fora dos templos. Aqui a gente aprende sobre missões, aqui nós somos orientados sobre missões, mas a missão ela não é do tamanho, não é essa metragem quadrada que nós temos aqui, não é esse espaço aonde é que se faz missões, aonde é que se há missões, aonde é que ela é evidenciada, aonde é que ela é caracterizada, aonde é que ela é noticiada, aonde é que ela é revelada. É quando há uma igreja que tem um novo comportamento, e um comportamento de repartir de graça, como aqueles que ainda não receberam da mesma porção que você recebeu. Então, quando você faz parte dessa dinâmica de dar de graça o que de graça você recebeu, você aprende a desenvolver uma consciência missionária, a ser partida do lado de fora do templo. Porque a obra missionária não é o homem vindo aqui, a obra missionária é a igreja indo lá. Eu vou dizer de novo, a obra missionária não é o homem vindo aqui, a obra missionária é a igreja indo lá. Dê um toquinho no ombro do seu irmão e diga: não é o homem vindo aqui, é quando nós iremos lá, quando nós vamos lá, quando nós temos disposição de sair. Isto é missão, e quando o homem vem aqui, isso é resultado de missão. Então a gente não pode esperar que eles venham apenas. Deus levantou missionários, Deus quer levantar missionários, Deus quer levantar uma igreja que diga, que fale, que pronuncie, que pregue, que verbalize, que cante, que grite, que risque, que deixe claro, que jogue nos outdoor, que jogue nas paredes, que jogue nas ruas, que Jesus Cristo está voltando para arrebatar um povo que é dele. Então missões não é quando o homem vem aqui, é quando a igreja está disposta a ir lá. É quando nós temos disposição de ir lá. Jesus ele ficou um tanto chateado, porque ele tinha feito promessas aos discípulos, e quando ressuscitou, alguém levou a notícia para eles, eles também não acreditaram, e Jesus chega e os caras estão sentados. Eles estão sentados. Finalmente apareceu aos 11, estando todos eles sentados. Todos os discípulos sentados. A primeira coisa que acontece nesse encontro é que Jesus, ao chegar, os põe de pé. A primeira coisa que Jesus faz é colocar uma igreja em pé. Porque a primeira coisa que ele vê quando chega é que eles estão sentados. E a primeira coisa que acontece quando Jesus se ausenta é que eles ficam em pé. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que Jesus chegar numa igreja, toda vez que ele estiver na igreja, ele vai ter a capacidade de colocar de pé quem permanece sentado. Toda vez que ele chegar aqui no culto, ele vai colocar de pé quem está cultuando sentado. Não estou falando de sentado fisicamente. Eu estou falando de paralisia, de inércia, de engessamento, de inutilidade. Então, quando ele chega, ele põe de pé quem está sentado. Porque o que vai fazer a diferença não é o que vai ser cantado, não é o que vai ser falado. O que vai fazer a diferença não é o que estaremos ouvindo.
O que vai fazer a diferença não é quem está do nosso lado, se é Pedro, se é Mateus. O que vai fazer a diferença, você sabe o que vai fazer a diferença? Pergunta ao seu irmão, o que é que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença é a presença dele entre os sentados. O que vai fazer toda a diferença não é o que estão falando para os sentados, mas é a presença dele entre os sentados. O que vai fazer a diferença não é a presença do pregador, não é a presença do Ricardo Neto. O que vai fazer a diferença não é apenas o que eu falo, embora a palavra tenha poder. O que vai fazer a diferença não é apenas o que eu canto, embora o hino tem poder, porque Deus habita no meio dos louvores. Mas o que vai fazer a diferença entre os sentados é a presença daquele que pode colocar de pé quem está permanecendo sentado, em uma era que Deus exige urgência para se pôr de pé. Então eu quero profetizar essa noite, eu não quero pedir muita coisa a Deus, senão que Ele chegue aqui para colocar em pé quem ainda numa altura desta está sentado. Então quando Ele chega, naturalmente as pessoas ficam em pé. Ficam em pé. E sabe por que ficam em pé? Porque quem tem que sentar, o texto diz que quando ele volta para o Pai, ele se assentou. Então, na medida que ele se assenta, a igreja fica de pé. Eu vou dizer de novo, na medida que que Jesus é recebido, que o Filho é recebido pelo Pai, e diz o texto sagrado que ele sentou à destra de Deus, à destra do Pai. Na medida que ele se senta com um propósito. Ele vai até se sentar, o diabo pode até ter uma visão embaçada que ele se sentou, mas quando o diabo olhar para a terra, ele vai ver que ele deixou uma igreja em pé, ele deixou um exército em pé, ele deixou uma geração em pé. O Filho se sentou, mas a igreja ficou em pé. Diga para o seu irmão, toque no ombro do seu irmão e diga: se prepare para voltar firme, armado. Se prepare para ficar em pé nesta batalha, porque Deus tem coisa grande para você. Ele se senta no trono, mas deixa a igreja dele em pé. Oh glória, que coisa linda. Ele se sentou, mas você tem que ficar em pé. É assim? Aleluia. Eles ficaram em pé. Eles ficaram em pé. Sabe, irmãos, você precisa aprender a receber o amor do Pai. Você precisa receber. Não é pedir o amor dele, porque ele já lhe deu. Você não está sabendo é receber. Amém? Lembram lá do filho mimado José? Que diz que Jacó amava mais a José do que os seus outros filhos. A palavra dá a ideia de um amor em demasia, de um amor extravagante. Só que o mimado ele tem dois problemas. Primeiro problema de um filho mimado é que ele tem dificuldade de aprender. Ele recebe mais mimo do que instrução. Então, o mimado é uma pessoa que você não pode esperar muita coisa dele, porque ele sempre tem mais mimo do que instrução. Então, ele é uma pessoa que você não pode criar muita expectativa nele. Ele não tem muita coisa a oferecer. Segundo problema de um filho mimado é que ele é incapaz de ser líder. Ele não sabe liderar. Ele tem amor demais sobre ele. Só que tem uma coisa que o mimado tem que nem todos têm. E o que é? Todo mimado sabe seguir com excelência quem ama ele. Aleluia!
Eu vou dizer de novo, todo mimado sabe seguir com excelência quem ama ele. Então ele, olha só, ele sabe seguir porque, não é porque o pai está dando presente a ele, porque o pai está dando dinheiro a ele, não. Ele segue porque ele gosta de ser amado pelo pai dele. Então para onde o pai vai, ele vai atrás. Aonde o pai chega, ele chega. Aonde o pai se desloca, ele vai junto. Você está entendendo? Você precisa entender isso. O pai nos ama de uma forma extravagante, de uma forma demasiada. O amor de Deus é grande pela sua vida. Talvez você não seja um bom líder, mas no mínimo você tem que ser um bom seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. No mínimo você é obrigado a aprender a seguir aquele que lhe ama. Talvez eu não possa criar muita expectativa em você e nem você em mim. Talvez eu não tenha muita coisa para lhe oferecer e nem você oferecer a mim, mas tem uma coisa: nós somos obrigados a andar, a seguir com excelência atrás daquele que nos ama todo dia, que ignora os nossos erros, que nos disciplina, que nos corrige, que nos açoita porque é pai, mas continua nos amando, e nós estamos indo atrás dele. Ele vai e eu estou indo atrás dele. Ele está correndo, eu vou correr atrás dele. Ele está passando pelo vale da sombra e da morte, eu vou atrás dele, e eu não vou temer mal algum, porque a vara dele, o cajado dele me consola. Eu sei porque ele me ama. Porque ele me ama. Amém? Você no mínimo tem a obrigação de ser um bom seguidor. Então essa obra missionária, ela é feita com gente que está em pé. Só há obra missionária porque Deus procura um homem. Adão, onde tu estás? Só há obra missionária porque Deus acha o homem. Eis-me aqui. Só há obra missionária porque há um mandamento: ide por todo o mundo. Só há obra missionária porque os homens obedecem, e indo eles pelo caminho. Eu vim aqui apenas lhe dizer que está na hora de você ficar em pé. Diga para o seu irmão, está na hora de você ficar em pé. Não, mexe com ele aí, mexe, dá uma mexida nele e diga, está na hora de você ficar em pé. Diga mais uma vez, está na hora de você ficar em pé. Quanto tempo você vai ficar sem falar? Quanto tempo você vai ficar sem anunciar? Quanto tempo você vai ficar sem participar? Quanto tempo você vai ficar sem se envolver? Quanto tempo você vai ficar na inércia? Quanto tempo você vai ficar nessa paralisia? Quanto tempo você vai ficar com essa mentalidade engessada? Quanto tempo você vai ficar indo para casa, vindo para a igreja, indo para casa, indo para a igreja? Tem alguém sempre no caminho que você faz, sempre no trajeto que você tem que percorrer, que precisa ouvir apenas uma palavra de que Jesus está voltando, de que Ele está voltando, mas eu não sei pregar. A obra missionária não é para quem sabe pregar. A obra missionária é para quem quer ver o outro no céu. A obra missionária não é para pregador. A obra missionária é para quem tem coragem de repartir o que já recebeu. A obra missionária não é para cantor. A obra missionária, não, ela não se restringe a essas coisas. Ela se restringe a gente, a pessoas que têm a boa vontade de estar repartindo o que recebeu. Você já recebeu alguma coisa de Deus? Deixa eu ver quem recebeu. Então reparta com 2, reparta com 5, reparta com 10, reparta com a cidade toda, porque na medida que você vai repartindo, Deus vai enchendo o teu celeiro. Na medida que você reparte, Deus vai enchendo o teu celeiro, para a glória de Deus. Levante a mãozinha, diga glória, diga aleluia, fale alguma coisa para Ele, porque Ele quer. E tem uma coisa: quando acabou o culto aqui, Jesus foi para casa. Foi para casa. E para onde os crentes foram? Para casa? Jesus volta para casa
e o povo vai fazer missão. Você não precisa falar bem, você não precisa conhecer toda a Bíblia, você precisa querer apenas repartir o que Deus lhe deu. Você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é dois mendigos se encontrando e um mendigo dando pão a outro mendigo. Mendigo não no seu estado físico e literal, mas no aspecto de um sempre depender daquele que pode nos dar pão. Isso é Evangelho. É o homem dando pão a outro homem. Você tem pão. Você tem pão. E você precisa repartir o que você tem. Urgentemente. Amém? Pergunta a essa pessoa que está do seu lado, e aí, vai repartir? Ou vai ficar só para você? Aleluia. Andará, saia, cantaraia. Aleluia. Quando Jesus chega, eles ficam em pé. Fica em pé. Segura a mão dessa pessoa que está aí do seu lado. Diga para ele, diga para ela, diga: o Senhor veio aqui só te colocar em pé. Diga, dê um toque no ombro dele aí, no ombro dela. Diga: você, o Senhor te colocou em pé. O Senhor colocou em pé, firmado. E não precisou muita coisa, não precisou muita coisa, não precisou muito aparato, precisou só ele chegar no lugar. Eles estavam todos sentados, mas o Senhor os colocou em pé. Aleluia. Aleluia, não precisou muita coisa, não precisou uma coluna de fogo, não precisou uma nuvem sobre o deserto, não precisou chover maná do céu essa noite aqui, não precisou brotar água da rocha aqui no nosso meio, não, precisou apenas ele entrar por aquelas portas e estar aqui no nosso meio, precisou apenas ele chegar aqui no nosso meio, para lhe entusiasmar, para lhe encorajar, para lhe dar vitória, para você ir para a sua casa hoje, e a primeira pessoa que você encontrar no caminho, reparta com ele, com ela, o que você tem recebido de Deus. Eu quero ver quem é que vai receber de Deus agora. Levante a mão desse irmão que está do seu lado, levante ela e comece a orar, porque Deus veio aqui apenas lhe colocar em pé e dizer para você: está na hora de você voltar a pregar, está na hora de você exercer o ministério, está na hora de você voltar a falar do reino, dizer que eu estou voltando, está na hora de você voltar a fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, não fica nessa inércia. Deixa eu ver onde é que tem um crente renovado, vai falando em língua estranha, vai recebendo a presença do Senhor, porque na obra missionária é preciso unção, é preciso o poder de Deus, é preciso a manifestação dos dons. Receba, aonde você estiver, vai recebendo. Deixa eu ver onde é que tem um crente cheio do poder de Deus, dê glória, diga aleluia, fale alguma coisa para ele, porque ele é grande. Adora, vai, adora. Irabacalabraçaia candeia caço rei. Vai recebendo a presença do Senhor. Receba a presença do Santo Espírito. Receba a presença do Santo Espírito. O Senhor te colocou em pé hoje, homem de Deus. O Senhor te colocou em pé hoje, mulher de Deus. Ele chegou aqui só para lhe erguer. Você não tinha mais força para se levantar, você não tinha ânimo para se levantar, você não tinha mais paciência, você não tinha mais força, você não tinha nenhum vigor, e ele chegou hoje para lhe levantar. Está enchendo a tua vida agora, está enchendo a tua vida agora. Receba a presença.
Ei, labacaia, candeia, caçuia, manai. Você pode dar lugar, você pode ter liberdade para adorar o nome do Senhor, porque Ele é grande. Vai receber na presença dEle, porque você ficou em pé na presença dEle hoje.